discutir a respeito da gestão da capacidade e da demanda. São conceitos muito utilizados na área da gestão, tanto na administração pública quanto na administração privada, e envolvem uma série de questões que são estruturais dentro das organizações. Vamos ver o que é capacidade. A capacidade envolve o gerenciamento e o quantitativo de recursos disponíveis na organização, tratando principalmente de variáveis e restrições endógenas, ou seja, variáveis ou restrições internas. Quando nós falamos de capacidade, nós estamos vendo, por exemplo, a disponibilidade de mão de obra, a disponibilidade de matéria-prima dentro da empresa, a capacidade que ela tem de realizar o trabalho, o nível de conhecimento que os colaboradores têm de um determinado tipo de serviço que precisa ser feito, né? Então, todo o conhecimento que existe lá dentro relacionado aos processos produtivos. Então, nós estamos falando daquilo que é interno. Nós estamos falando do que eu posso, né? Eu, enquanto organização, posso ofertar para a parte externa. Nesse sentido, a capacidade, você tem uma condição mais próxima de realizar as suas intervenções. Você define a sua mão de obra, você define a sua capacidade de armazenamento, você define sua capacidade de produção, você define quem serão seus fornecedores de determinados produtos ou serviços. Então nós estamos falando de algo que envolve a gestão interna da organização. Do outro lado, né, no outro extremo, nós temos a demanda. Aí a demanda, ela já envolve variáveis ou restrições exógenas ou externas. Tem a ver principalmente com situações que muitas vezes não estão dentro da sua capacidade, da sua condição de controle. Né? Então nós vamos falar, por exemplo, eu quero comprar uma determinada matéria-prima, eu preciso de equipamentos de proteção individual e não estou achando no mundo inteiro esses equipamentos de proteção individual. Então, a demanda, né, ela oferece uma série de oportunidades, mas oferece também um conjunto bastante considerável de riscos. Né? E saber equilibrar demanda e capacidade é justamente um dos grandes gargalos da gestão das operações, né, numa análise posterior, em última instância, inclusive da logística. Né? Então a gente precisa tentar entender se a demanda externa pelo meu serviço é muito alta, será que eu tenho capacidade para ofertar o serviço? Né? Ou então, será que a minha capacidade é superior à demanda que um determinado serviço? Eu tenho muita gente trabalhando, eu estou gerando muito estoque, mas eu não estou tendo demanda daquele produto no mercado. Então essas duas questões, como equilibrar a demanda e a oferta, né? Ou seja, a capacidade e a demanda, tudo isso é muito importante para nós. Bem, como garantir um equilíbrio entre capacidade e demanda, ou seja, entre parte interna, decisões internas e decisões externas? Em primeiro lugar, evidentemente, nós precisamos garantir o planejamento das operações produtivas e do serviço. Vamos pensar antes. Primeiro, vou tentar mensurar a demanda a fim de que eu possa me preparar para essa demanda. Né? Eu vou tentar fazer um planejamento. Eu vou estudar a demanda dos últimos anos para tentar projetar a demanda para os próximos anos. E aí eu vou ajustar a minha capacidade ao atendimento dessa demanda. Agendamento e preparação de atendimentos. No caso do serviço público, por exemplo, eu vou tentar, sempre que possível, evitar que a pessoa venha de uma forma inesperada, de uma forma aleatória. Se eu puder trabalhar sempre com agendamentos, evidentemente eu consigo moldar a minha demanda, a minha capacidade de atendimento. Estudos de teorias de filas para identificação e oportunidades de melhoria. Nós já falamos da teoria de filas. Então a teoria de filas resolve aí. Ela vai dizer quantas pessoas eu preciso ter no atendimento, quantas pessoas podem estar na fila, né? Qual o tempo que essas pessoas vão permanecer na fila, como melhorar minha taxa de eficiência. Então a teoria de filas é muito importante nesse sentido. Aumento da produtividade pela melhoria dos processos. Nesse caso, nós estamos pensando, né, como garantir melhor atendimento, como garantir uma produção e uma produtividade maiores a partir de estudos que permitam compreender melhor a minha demanda. Investimento em treinamento e multifuncionalidade. Né? Então, se eu sou, por exemplo, um prestador de serviço, é importante que os meus colaboradores, os meus servidores públicos, por exemplo, que eles consigam fazer mais de um trabalho. Ele não pode ficar preso na capacidade apenas limitada de realização de um trabalho único e exclusivo. A partir do momento que a dinâmica do trabalho vai sendo alterada, essas pessoas também precisam ser inseridas nessa dinâmica de treinamento constante.
né, de uma educação continuada. Bem, automação dos canais de atendimento. Se for possível automatizar o atendimento, faça isso. Quanto menos trabalho braçal, quanto menos trabalho humano desnecessário, melhor. Você vai ganhar em produtividade, você vai ganhar em eficiência e, evidentemente, você vai diminuir os riscos inerentes à atuação humana naquele processo. Implantação de monitoramento, controle e avaliação de resultados das equipes de atendimento. É claro, não é? Todo indivíduo que trabalha deve ser avaliado. É importante para que todos nós saibamos, né, de antemão quais são os objetivos que nós temos, quais são os indicadores que serão monitorados e ao longo do trabalho que a gente possa estar sempre comparando o que nós estamos produzindo com aquilo que foi combinado com a nossa gerência, né? Então todos nós precisamos ser avaliados. Isso é fundamental para que a gente mantenha um determinado grau de qualidade, né, e a satisfação também dos usuários. Essas, então, são as preocupações, né, mais importantes com relação à capacidade e demanda. Conhecer o que é capacidade e o que é demanda, né, entender o impacto que cada uma tem na gestão dos recursos dentro da empresa e pensar sempre de uma forma mais objetiva, né, em termos de buscar um equilíbrio dessa capacidade e da demanda.